Bom, essa mensagenzinha aqui, olha, tem tanta coisa interessante aqui. A mensagem se chama cólera. Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Cólera. Tem dois tipos de cólera, né? Tem a cólera que é a doença e tem a cólera que é aquela coisa da gente perder o controle, se irritar, se aborrecer. E ele vai falar dos 10 motivos pelos quais nós precisamos ficar em guarda para que a cólera não nos tome conta. Porque não raras vezes a gente se perde um pouquinho no equilíbrio, né? E a gente segue uma diretriz assim bastante perigosa. E o André Luiz aqui, de uma forma muito sucinta, mostra para a gente aqui os motivos, né? Ele fala das 10 negativas que nós precisamos entender sobre a cólera, certo? Bom, lá no Evangelho também tem uma passagenzinha que os Espíritos falam que quando a gente perde e entra nesse processo de irritação extrema, explosão, eles fazem um desafio para a gente. Se a gente conseguisse olhar no espelho e ver esses momentos que nós estamos fazendo, esbravejando, fazendo aquelas coisas fortes, terríveis, que depois a gente ia dar risada da gente mesmo. E vocês sabem que os Espíritos fazem muito isso, né, com a gente. Normalmente, eles dão muita risada dos nossos desequilíbrios. Eles adoram os nossos desequilíbrios. E se a gente tivesse assim um pouquinho mais de consciência disso, a gente ia fazer muita força para não entrar nesses processos desequilibrantes. Então, essa é a sugestão que os Espíritos dão para a gente, o cuidado que nós temos que ter. Bom, a psicologia moderna fala de contar, né, os dedos, tomar um golinho de água, fala para desviar o pensamento, dá algumas fórmulas para a gente tentar segurar-se diante de uma situação dessa que às vezes nos acomete. Mas o André Luiz aqui, nessa mensaginha cólera, fala os 10 motivos que nós devemos evitar a cólera. O primeiro motivo que ele fala é que a cólera não resolve. Olha só, na verdade ela agrava, não é interessante? Normalmente a cólera agrava mesmo, não é? Porque a gente vai resolver um problema de irritado, ao invés de resolver, às vezes a gente cria 2 ou 3, né? Já foram num posto de saúde irritados? Já foram falar com alguém assim irritado, vai num comércio, numa loja, num lugar assim que você está irritado? Já falou com o atendente do telefone irritado? A gente não consegue resolver nada. Então, uma dica para todos nós: quando nós tivermos que resolver algum problema, a gente precisa entrar num processo de prece, naquele pensamento maior, porque a gente sabe que nós vamos enfrentar uma situação que costuma nos aborrecer. Então a gente vai se munir, vai se vestir da prece, se vestir da paciência naqueles instantes, para que a gente possa lidar com um assunto com equilíbrio. Então, por exemplo, você vai cancelar uma assinatura de televisão, você vai cancelar uma assinatura de telefone, você vai fazer uma reclamação sobre a velocidade da internet, você vai discutir uma carta que chegou na sua casa cobrando algum valor que é indevido. Então você vai lá devagarzinho, com toda forma, todo jeito possível, se arma, se mune da paciência, da tolerância e fala: olha, eu vou lidar com isso aqui com todo o equilíbrio que for possível, não vou destratar ninguém, vou tratar todo mundo com urbanidade e vou resolver isso. Quando a gente consegue fazer isso, a gente resolve. A pessoa deixa você na linha, você fala: não tem problema nenhum, posso esperar. Aí a pessoa volta na linha: tá aí, estou aqui sim, estou aguardando, não é? Então a gente consegue resolver. Agora, quando a gente entra num processo explosivo, aí piora, né? Porque aí a gente desliga o telefone, acha que saiu por cima na situação, mas a atendente atende 100, 50, 100 pessoas por dia, um a mais, um a menos, que a distrata, ela nem se incomoda muito, porque ela já está acostumada a isso, não é? É que nem, por exemplo, ter uma conta em banco, aí você vai lá e fala: vou fechar a conta nesse banco. O banco não está muito preocupado, porque dependendo do banco ele tem 100 milhões de contas. Uma conta que você vai fechar, aí dá onde a gente escuta lá dentro da gente, fala assim: mas quanto que você tem na conta? Eu tenho R$200, né? Vergonha, o banco está tão preocupado com seus R$200, né? Mas enfim, a cólera agrava muito. A cólera não resgata, ela complica. Então, vamos dizer assim que a gente tem um problema para ser resolvido, um resgate para passar, um problema grave. E aí a gente passa com irritação, com raiva, né? Você passa, por exemplo, um acidente na rua, na via pública,
E aí você, ao invés de você se manter em equilíbrio, você se explode. E aí, ao invés das pessoas te ajudarem, as pessoas vão se afastar de você. E você pode demorar até para receber um socorro, porque ninguém se dispõe a te ajudar. A turma vê que você está ali irritado, xingando, nervoso. Raramente alguma alma cristã vai passar por ali e vai te falar: não, calma, eu ligo para você, vai na sabão, tomar banho na soda. Mesmo assim, a pessoa ainda vai ligar, ainda vai chamar, ainda vai te atender. Então a gente não resgata um compromisso. Está no hospital, doente. Que culpa tem o médico de você estar doente? Que culpa tem a enfermeira, o atendente, o faxineiro do hospital que você está doente? Está lá, sei lá, com uma gastrite, com uma pneumonia, sei lá, com alguma coisa aí, mas o que eles têm com isso? E por que a gente quer descontar neles o nosso problema? A gente não entende, né? Umas coisas assim. Então, ao invés de resgatar, a gente complica, piora a situação muitas vezes. Então é aí que está a colocação do nosso André Luiz. Ele também fala assim: não ilumina. A cólera, ela não causa uma possibilidade para as pessoas enxergarem uma coisa boa. Ela só apaga. Ela não ilumina, ela apaga. Ela deixa a gente na escuridão. Então, se você está ali, por exemplo, diante de um familiar, não é? E aí você entra num processo de cólera, aí as pessoas ficam ali preocupadas e tudo, e não conseguem aproveitar aqueles instantes com você, não conseguem, às vezes, até alguma coisa boa que você tinha para transmitir para eles, e aquilo acaba se perdendo e fica por isso mesmo. Vai num casamento, por exemplo, não dá exemplo para a gente entender, né? Aí chega lá, você briga com outro convidado que tem lá, uma confusão lascada, atrapalha o casamento, a festa, deixa as pessoas chateadas, cria uma obscuridade, uma coisa terrível, não é? Então é por isso que ela não ilumina, ela, na verdade, apaga, né? Ela escurece. A outra coisa que ele fala aqui já é a quarta coisa, né? Ela não reúne, ela separa. Alguém gosta de ficar com gente irritadiça? Ninguém, né? Ninguém gosta. Às vezes a gente é obrigado a ficar, o patrão, né? O patrão tem os nervos à flor da pele, mas às vezes por uma questão de sobrevivência você fica ali, aguenta firme, mas a sua vontade ali é que logo a hora de você ir embora, e você rapidamente vai e segue o seu caminho. Então ela nunca consegue reunir um familiar irascível. Quem é que gosta de ir na casa de uma pessoa irritadinha? Como vai? Tá tudo ruim, você está vendo esse governo aí? Já pensaram? Que difícil que é, não é? Então ela não reúne, ela separa, porque ninguém gosta de ficar diante de uma pessoa desequilibrada, não é? Bom, o que mais que ela fala? Ele fala: não ajuda, a cólera só prejudica. Em qualquer situação ela só prejudica. Falei alguns casos agora, né? Você quer às vezes finalizar uma conta, resolver uma questão por telefone, e você ir irritadíssimo, você não resolve, você só prejudica, só fica pior, não é? Então, por exemplo, você tem lá uma dívida, aí você vai resolver lá com o gerente, você fica nervoso, irritadíssimo, só atrapalha, só cria problemas. Eu não sei, mesmo diante de tudo isso, por que a gente insiste em ser assim, não é? Mas está dentro de mim, eu sou assim mesmo. Poxa vida, já não está na hora de pensar melhor? Esse é o meu jeito. Está na hora de mudar, está na hora de aprimorar, de melhorar. É tão triste quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa com o cabelinho pintadinho de branco no ônibus, por exemplo, irascível, irritadíssimo, xingando todo mundo, criando problema com o motorista, com o cobrador, com os passageiros, com todo mundo, porque sentaram no lugar dele, porque ele esqueceu o cartão e estão duvidando da palavra dele, porque o motorista está correndo muito, porque está indo muito devagar. Nossa, é um negócio assim que chega naquela idade e você fala: meu Deus, com essa idade não conseguiu aprender nada ainda, nessa encarnação, vai ter que voltar, começar tudo de novo. Meu Deus do céu, já podia vir melhor, diferente, né? Já podia acordar no outro ano, na outra encarnação, na outra série, vai ter que repetir de novo, né? A quinta série, olha só, até para voltar na sexta série, só depois. Poxa vida, não vamos fazer isso, né? Vamos ser sensatos. Então, não equilibra. A gente consegue equilibrar uma situação com a cólera, né? Você fica sabendo, por exemplo, que a sua filha está grávida, a gente causa um equilíbrio assim, se a gente quebrar o pau lá na família.
causa, né? O equilíbrio lascado, né? Sei lá. É o equilíbrio que a gente fica no chão, né? Cai e fica no chão, né? Porque não causa nenhum impacto positivo, nenhuma questão positiva. Então, quer equilibrar? Mantém-se em equilíbrio. Aí você equilibra as pessoas também. Aconteceu, agora nós vamos em frente, você sabe as suas responsabilidades e vamos seguir. Nós não temos muito o que fazer, não é? É um processo que você dispara, como se fosse um projétil. Você disparou, não dá para ir atrás do projétil e desviar ele ou pegar ele. Não dá, já foi disparado. Não tem jeito. Então, a mesma coisa as palavras, né? Depois que você desfere as palavras, aí depois fica difícil E olha, quanta confusão, não é? Hoje em dia, a gente está fazendo um certo treinamento com rede social e vocês já imaginam quanta confusão que dá, especialmente em grupo de família, de empresa, não é? De amigo, de faculdade, grupo de centro espírita, não é? Tem gente que não quer que abra, outras pessoas querem que abra, tem gente que quer que tenha o passe, outros falam que não pode ter passe de jeito nenhum, tem gente que tem que ter a manifestação, tem gente que fala que não pode de jeito nenhum, que os espíritas não estão aqui na Terra, os espíritos estão tudo em outros planetas, porque como o planeta está sujo, né? Então eles não estão aqui, e aí fica aquela polêmica, aquela confusão, não é? Então precisa de bastante equilíbrio, muito jeito, e não permitir que isso crie problemas para a gente. O 7 ele fala assim, não reconforta, envenena, e sempre envenena, porque como a gente recebe o veneno. Vocês já repararam que tem alguns veneninhos que a gente recebe de tão bom gosto, né? Basta uma pessoa ficar irritada, aí todo mundo fica. Em casa, mais ou menos é assim, né? Então, a pessoa irritou lá, todo mundo fica irritado. Na mesma hora. O pai está irritado, a mãe está irritada, todo mundo fica. Então, olha só, ele envenena, a cólera envenena. Nós temos que ser o final do mal. O mal tem que chegar na gente e parar ali, não pode continuar. Então, se a gente recebe ataques da cólera, nós não podemos dar vazão para isso, não podemos continuar como bons cristãos que nós somos. E não favorece, dificulta, não abençoa, maldiz. E o pior, né? Não edifica, destrói. Sabe que às vezes a gente está edificando, por exemplo, o pai e a mãe estão lá, a mãe está fazendo um esforço para o genrinho, né? Ser aceito com o pai, ser aceito na família, direitinho. E de repente tem uma explosão lá de cólera, aí aquela construção que ela levou meses, às vezes falando, não, é um rapaz bom, é um rapaz trabalhador, é um rapaz assim, assado, cozido, e às vezes em 5 minutos lá uma explosão de cólera destrói tudo, acaba com tudo, aí vai demorar muito tempo para poder voltar de novo na obra e continuar a construção, corrigir aqueles tijolinhos que foram tudo derrubados, para voltar à construção. Então, a cólera só destrói. Então, o nosso André Luiz, ele dá uma receita que foi a coisa que mais me chamou a atenção aqui nessa mensagem. Uma receita assim terrível, viu, gente? A gente vem na casa espírita buscar socorro espiritual, mas também vem buscar saúde, paz, harmonia, bom ânimo. A gente vem buscar isso na casa espírita, né? Algumas pessoas vêm exclusivamente para a saúde, mas se ela lesse essa mensagem, talvez ela não viesse para buscar saúde. Sabe por quê? Ele chega no final, olha o que ele fala, olha o que o André... Se não fosse o André Luiz, eu acho que muitos espíritas iam falar que esse espírito era muito perturbado, mas como está escrito André Luiz aqui, e está escrito no Livro da Verdade, né? No Espírito da Verdade, um livro que o Chico fez em parceria com o Divaldo, pode ser que essa mensagem seja até do Valdo Vieira, e pode ser que o Valdo não tenha captado muito bem o finalzinho dessa mensagem, mas vamos imaginar que o André Luiz escreveu isso mesmo porque ele tem um interesse na gente. Vocês já viram aquela sentença de Jesus do olho por olho? Não é? Se a tua mão for causa de escândalo, se o teu olho for causa de escândalo, se o teu pé, tua boca, sabe? Ele dá uma sugestão muito forte, né? Para isso. Ou então ele fala assim para a gente: se você desviar um desses meus pequeninos, seria melhor que você amarrasse uma corda bem forte no pescoço, uma pedra bem pesada e precipitasse num rio bem fundo. Olha, são coisas de Jesus, são coisas impressionantes. Então aqui o André Luiz vai um pouquinho mais ameno, mas também é chocante, porque ele fala assim: olha, mas se você amanhece de mau humor, ainda bem que aqui ninguém amanhece de mau humor, né? É ótimo isso, né?
A gente amanhece de bom humor, dando bom dia para a vida, bom dia sol, bom dia amiguinhos, bom dia todo mundo. Já manda 500 mensagens de bom dia, já começa o dia com o pezão direito, tranquilo. Alguém fala alguma malcriação, você faz que não escuta e segue em frente, está tudo certo, está tudo bem, e a vida é bela e está tudo certo, né? Mas ele fala assim: se você amanhecer de mau humor, começa daí, né? Começa daí. Antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, ou seja, antes que a irritação, desequilíbrio, essas coisas comecem a tomar conta de você, antes disso, ele fala assim: faça uma prece e peça à providência divina o socorro de uma laringite. Olha só. Alguém já fez uma prece e fala: Senhor, o senhor pode me dar uma laringite? Senhor, eu estou com uma vontade de pegar pelo pescoço assim, será que você não podia deixar eu de cama hoje, com um probleminha qualquer de cama, que eu não conseguisse nem levantar a cabeça de dor? Será que a gente acorda pensando em fazer uma prece? A gente já fez uma prece assim? Que vem para nos socorrer, não é? Porque às vezes é bom que não tenha a oportunidade. Se tiver oportunidade, a gente faz a bobagem. Então a gente tem que pedir para Deus não deixar a gente ter a oportunidade de causar impactos e problemas com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. E aí o André Luiz fala: bom, se você acordou de mau humor, faz o seguinte, faz uma prece e fala: Senhor, dá para mim uma laringite hoje? Ele não pode falar, perde a voz, vai falar, não consegue, sabe aquela coisa assim? Fica com a garganta inflamada, assim, tem um pouco de febre. Você vê que um pouco de febre hoje também meio suspeito, mas fica assim meio alterado, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Então, vocês já pensaram um dia que a gente precisar pedir isso? Olha só, não é? Então, se acordar de mau humor, já não espera mais. Acordou de mau humor, meu Deus. Alguém perguntou se eu queria tomar um cafezinho bem gostoso. Eu falei: pensei, vai tomar banho, tomar café o quê? Estou pensando no dia de hoje, que vai ser difícil. Aí antes de você pôr o pé no chão, você fala: Senhor, eu preciso de um socorro hoje. Dá uma laringite para mim, ataca a minha bursite, faz o seguinte, tira minha coluna do lugar, dá uma cãibra durante o dia, não é? E aí, vocês já pensaram uma coisa dessa? Napoleão deve ficar pensando: puxa vida, os meus filhos que vêm aqui nem imaginam o que a gente faz com eles, que eles vêm pedir saúde aqui para a gente vê que eles não podem ter saúde, porque se tivesse saúde eles não viriam aqui. Então a gente vai bem devagarzinho assim, né? Vai bem devagarzinho para ele voltar aqui com bastante tempo e a gente tentar convencer ele que o melhor caminho é ele vir para cá e não ir para outros lugares fazer outras coisas. Ele tem a oportunidade de crescimento, de escutar aí uma outra coisa, de fazer algum trabalhinho maior ou melhor. Já pensaram? Então, essa mensagem nos chamou bastante atenção por isso, e foi por isso que eu quis trazê-la aqui para você, porque eu fiquei assim muito surpreso, né? Quando a gente vê o finalzinho dele falar assim: faz uma prece e pede uma doença para você. Não é? Já pensaram? Assim, tipo assim, bom, eu estou com vontade de matar meu genro, por exemplo. Ai, Senhor, será que o senhor não poderia inutilizar meus 2 braços hoje, assim, para mim não conseguir nem levantar os braços de tanta dor? Aí a gente vai cuidar, vai todo mundo vir, colocar poções quentes, coisas na gente, para curar a gente, para ajudar a gente. Aí a gente passa 1 dia, 2 dias, depois já esqueceu. Aí a gente melhora, não é? E já pensaram se a gente pudesse fazer isso, se a gente tivesse, assim, essa consciência que o André Luiz está dando aqui para a gente? O cristão que falasse assim: hoje eu tenho a oportunidade de maltratar alguém. Vou chegar em algum lugar e falar assim: escuta, eu estou querendo maltratar alguém aqui, estou querendo arrumar uma confusão. Alguém está disposto comigo aqui de criar uma confusão, criar um problema? Então, antes da gente chegar nesse ponto, que a gente possa ter força e coragem para ser forte e pedir, inclusive, essa bendita laringite, tá certo? Que ela vem sozinha e some sozinha. É que nem mais ou menos uma gripe, assim, sabe? De repente você está assim, 2, 3 dias depois você está diferente. Você vai embora, você nem vê direito como é que foi. Tomei um chá,
Não, eu tomei Coca-Cola quente, foi bom. Não, acho que fizeram um chá de uva. Tomou um chá de erva cidreira. Tomei. Foi embora sozinho. É mais ou menos assim. Então, quando a gente estiver em decúbito dorsal, a gente já pode pensar, talvez isso seja um socorro para mim. E eu não sabia. Não é? Já pensaram? Se a gente sai, acontece alguma coisa muito pior para a gente? Então, às vezes a gente está lá em decúbito dorsal e aquilo é um socorro. Não é uma maldição, um azar, não é nada disso. É um socorro que nós estamos recebendo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos receber aqui o melhor dos nossos benfeitores, que só nos querem o bem. É a mesma coisa daquela mãezinha que foi até o Chico para ajudar o filho. Ela ficou anos a fio tentando ajudar o filho, que ficava num quarto escuro e não queria nem abrir a janela. Um belo dia, de tanto ela insistir, o Chico recebeu uma mensagem do Bezerra de Menezes. Falou: não, minha irmã, só pode ir para casa que hoje vai estar bem, ele vai melhorar. Aí chegou em casa, sentiu um perfume assim meio característico, ele tomou banho, trocou de roupa, pôs o seu melhor terno, sapato bem lustradinho, falou: mãe, um milagre aconteceu, estou me sentindo tão bem, mas tão bem, que eu vou sair essa noite para comemorar. Aí ele saiu aquela noite para comemorar e ficou uns 3 ou 4 dias fora, e a mãe preocupada, não sabia o que tinha acontecido com ele. E depois ele volta com a roupa tudo desgrenhada, suja, amarrotado, cheiro de cigarro, tudo sujo, tudo atrapalhado. A mãe olha bem aquilo, volta lá no Chico e fala: Chico, você podia pedir para o Bezerra deixar ele deitadinho mais um pouco? Muito obrigado pela atenção.